Super-Homem no Inferno de Dante. Parece uma ideia meio maluca, né? Mas é exatamente esse o cenário de uma investigação fascinante sobre moralidade, justiça e as regras de um universo bem impiedoso. A pergunta que a gente vai tentar responder aqui é bem direta. E se o Homem de Aço morresse? E se o julgamento da alma dele não caísse nas mãos da misericórdia divina, mas sim na burocracia fria e rígida do inferno medieval? Para qual dos 9 círculos ele iria? Antes de mais nada, a gente precisa estabelecer uma regra fundamental. Aqui não é o Tribunal da Misericórdia e do Perdão, tá? Aqui a lei que manda é a de Dante, um sistema inflexível, quase burocrático, presidido pelo juiz Minos. Então, para essa nossa análise, são as regras dele e só as dele que importam. Ok, com as regras bem estabelecidas, podemos dar início à nossa investigação sobre a alma de Kal-El. E é muito importante definir quem é o réu. Não estamos falando daquele herói perfeitinho, infalível dos quadrinhos clássicos. O nosso Superman aqui é a versão do Snyderverse, sabe? A do Henry Cavill. Um ser bem mais atormentado que já tomou umas decisões moralmente bem cinzentas. E é justamente essa complexidade que torna o julgamento dele possível e tão interessante. Vamos dar uma olhada então nos autos do processo, examinando as acusações que poderiam, em tese, levar o Homem de Aço à condenação eterna. A Promotoria Infernal, se é que podemos chamar assim, baseia o caso dela em 3 atos principais, 3 possíveis pecados mortais. E a acusação é pesada, hein? São 3 pontos. Primeiro, o ato de violência, quando ele tira a vida do General Zod. Segundo, o ato de blasfêmia, por ter sido visto e até adorado por muita gente como um falso deus. E terceiro, o que a Corte do Inferno chamaria de autoagressão, que foi o sacrifício dele contra o Doomsday. Olha, qualquer uma dessas acusações sozinha já podia garantir uma eternidade nos círculos mais fundos. Agora, como em todo julgamento que se preze, chegou a hora de ouvir a defesa e analisar com calma as evidências para cada uma dessas acusações. Em relação à violência, a lei medieval é bem específica. Uma coisa é o homicídio, que é o ato físico de matar. Outra coisa, bem diferente, é o assassinato, que é matar com malícia, por ódio, por algum ganho. A intenção aqui é o que define o pecado. E aqui está o ponto-chave, a intenção dele. Ele não matou o Zod por um desejo sádico ou por raiva. Foi um ato de trágica necessidade para salvar inocentes de uma morte certa. Aquele grito de angústia que ele dá logo depois é a prova definitiva. Não existia malícia ali. Portanto, da acusação de assassinato, ele é inocentado. A segunda acusação, a de autoagressão, também cai por terra quando a gente olha a intenção. O que ele fez contra o Doomsday não foi um ato de desespero para acabar com a própria vida, o que seria, sim, o pecado do suicídio. Foi um ato de autossacrifício. Foi a oferta da própria existência para salvar o mundo. E isso é caridade no seu nível mais alto. É uma virtude, não um pecado. Inocentado de novo. E a blasfêmia? Bom, esse pecado exigiria orgulho, a arrogância de querer se colocar no lugar de Deus. Mas as evidências mostram exatamente o contrário. Ele rejeita ser adorado, ele busca conselho com o padre, ele se entrega para as autoridades. As ações dele são as de um servo relutante, não de uma divindade arrogante. Acusação final, derrubada. E inocentado. Então, parece que o caso está encerrado. Inocentado de violência, de suicídio, de blasfêmia. Um caminho livre do fogo eterno, certo? Mas é bem aqui que a burocracia implacável do inferno puxa uma carta da manga. Uma tecnicalidade. Uma regra que não dá para quebrar e que não se importa com mérito ou virtude. E essa regra vem da boca do próprio guia de Dante, o Virgílio. Ele diz que mesmo as almas mais nobres, se não receberam o batismo, que é a porta da fé, não podem ser salvas. É uma cláusula pétrea do sistema, não tem exceção. E é exatamente aqui que o destino de Kal-El é selado. Sendo um alienígena, ele, por definição, não foi batizado. E com isso, ele se encaixa perfeitamente na categoria legal de pagão virtuoso. E não importa o quão heróicas tenham sido as suas ações na Terra. Com base nessa tecnicalidade da qual não se pode escapar, o juiz Minos finalmente dá a sua sentença. A sentença dele é o primeiro círculo do inferno, o limbo. Aqui não tem fogo, não tem tortura física, a pena é muito mais sutil, mais melancólica. É um lugar de suspiros, habitado por almas nobres que vivem com um desejo eterno por uma graça que elas nunca, jamais vão poder alcançar. E nesse exílio, digamos, honrado, ele não vai estar sozinho.
A companhia dele vai ser a dos maiores nomes da história que viveram antes de Cristo ou fora da fé. Filósofos como Platão e Aristóteles, heróis como Heitor de Troia e Saladino, poetas como Homero, ele vai se juntar a um verdadeiro panteão dos mais virtuosos e brilhantes de toda a humanidade. Mas o lugar é só metade da sentença. A outra metade é a punição pessoal, sabe? Feita sob medida para a alma que está sendo julgada. Para entender a pena dele, a gente precisa conhecer a lei do inferno, o contrapasso. É a chamada justiça poética, onde a punição de uma alma é um espelho, muitas vezes irônico e cruel, de como ela viveu a vida. E o contrapasso reservado para o Kal-El é uma obra-prima de crueldade psicológica. Pensa bem, primeiro, a superaudição dele, aquele poder que ele usou a vida toda para encontrar e salvar pessoas, se torna eterna e incontrolável. Segundo, com essa audição, ele é forçado a ouvir cada grito de agonia, cada lamento de desespero vindo dos 8 círculos de tormento logo abaixo dele. E a parte final, a mais terrível de todas, ele, o maior protetor da Terra, é teologicamente impotente para fazer qualquer coisa. O Salvador se torna testemunha eterna e cativa de todo o sofrimento do inferno. O símbolo dele, o S, em seu mundo significa a esperança. E essa é a ironia final, a tragédia que vai definir a eternidade dele. O que nos deixa com uma pergunta que vai ecoar pelo limbo para sempre. Como pode a própria personificação da esperança existir por toda a eternidade sem ter absolutamente nenhuma esperança para si?